Esse que vocês vão ver agora é o Apolo. Olha pra aí, coisa mais linda, meu Deus. Ele morreu depois de ingerir veneno do tipo chumbinho em um condomínio de luxo no Portal do Sol, aqui em João Pessoa. Essa morte aconteceu em dezembro passado e a família da tutora luta por justiça e para que casos semelhantes não voltem a acontecer. A Lamara Barros vai trazer os detalhes dessa história pra gente. Esses vídeos gravados pela família tutora do Apolo, um cão da raça Border Collie, são as lembranças que ficam do animal morto por envenenamento no dia 6 de dezembro do ano passado, dentro da própria casa, localizada em um condomínio de luxo no bairro Portal do Sol. Meu filho brincava com ele normalmente, ele estava super alegre, super divertido, por volta das 9h30 da noite, por aí. E, assim, ele estava esboçando toda, assim, carinho e atenção, pulando, brincando, jogando bola, como ele sempre gostava de fazer. E aí, meu filho se ausenta de casa, passa mais ou menos 1 hora fora de casa, e quando ele regressa, percebe que Apolo não está bem. Apolo tem vomitado, ele não está conseguindo ficar em pé, não está conseguindo deambular. E aí começa aquela agonia, assim, do que aconteceu com Apolo, que ele estava bem há 1 hora atrás e como é que ele pode, em pouco tempo, ele está tão mal. Horas antes do Apolo começar a passar mal, exatamente aqui onde eu estou, nesse local, que é na área de lazer da casa dos tutores do pet, ele veio várias vezes aqui para o fundo da casa. E essa câmera registra apenas o momento que ele volta aqui do muro, que eu vou mostrar. Exatamente esse muro aqui, que fica no fundo da casa e que dá acesso às outras residências do condomínio. E a câmera registrou justamente isso, o momento em que ele saía do fundo da casa e voltava para cá. Foram pelo menos 3 vezes que ele foi para ali e voltou. Na última vez que o Apolo volta, ele já começa a passar mal nesse local novamente. Ele passa mal, ele fica se esquivando, ele se joga ao chão e começa a vomitar e defecar sangue. Tem um veterinário a poucas quadras daqui do nosso condomínio e Apolo foi socorrido de imediato. Quando chega no socorro, o veterinário fala que todas as características que ele estava apresentando era característica de envenenamento. Estava defecando muito, já com aquele aspecto sanguinolento, e também com a salivação intensa, com a língua para fora da boca. Quando foi por volta das 4 horas da tarde, ele chegou a óbito e aí o veterinário emitiu o atestado de óbito, sinalizando que ele tinha características de envenenamento, sim. Após sair o laudo toxicológico confirmando o envenenamento por chumbinho, Larissa procurou a administração do condomínio. O condomínio nos relatou por escrito, no livro de ocorrência do condomínio, que isso não aconteceu na área comum do condomínio, o condomínio não tem nenhuma responsabilidade em relação a isso, porque isso aconteceu dentro da nossa casa. Mas a gente espera que as autoridades competentes façam a investigação adequada e cheguem ao culpado, porque essa pessoa está circulando entre nós. Né? Isso não pode acontecer. A gente está dentro da segurança do nosso lar e isso chegou dentro do nosso lar. Maus tratos a animais com resultados morte é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais e, nesse caso, a pena é agravada, podendo chegar até 5 anos de reclusão. O advogado explica até que ponto o condomínio tem responsabilidade em um caso como esse. Há de se averiguar o que de fato aconteceu. O animal pode até ter morrido dentro de casa porque já supostamente envenenado, já tinha comido alguma coisa lá fora e foi chumbinho, né? O que o laudo atesta que foi chumbinho. Inclusive é uma substância que é proibida ser fabricada, mas ainda se fabrica, se vende e se dá para matar animal, impressionantemente. Então, ele pode ter chegado para morrer dentro de casa, mas ele deve ter, ou pode ter comido, melhor dizendo, em qualquer parte de dentro do condomínio. Então, se ficar comprovado de que o condomínio não tomou nenhuma medida, não tem câmeras, né, para evitar esse tipo de infortúnio e ficar comprovado que, de fato, o animal se alimentou e comeu esse chumbinho fora das dependências da casa, ou seja, nas áreas comuns, o condomínio pode ser responsabilizado, sim, civilmente, não criminalmente. Precisamos de investigação. Agora a gente já tem a prova que Apolo foi envenenado. Chumbinho é um veneno letal e perigoso e é proibido por lei, né? Então, assim, quem tem a capacidade de fazer isso com Apolo? Dentro da nossa casa. Então, a gente não está seguro, mesmo morando num condomínio fechado. Primeiro falar da nota,
que o síndico, Nela, se solidarizou com os tutores de Apolo, informou que foram devidamente adotadas todas as medidas cabíveis em conformidade com os normativos internos e com a legislação vigente que rege o condomínio. A nota ressalta que o fato mencionado teria ocorrido no interior de uma unidade autônoma, conforme verificado tanto por câmeras de segurança da própria unidade quanto as câmeras do condomínio. Segundo o síndico, devido ao fato ter ocorrido dentro de uma unidade privada, não tem mais detalhes para relatar. Mas muito além da nota, obviamente não foi ninguém dentro de casa que colocou o veneno para o Apolo, né? Porque é isso que a nota sugere, dizendo, aconteceu dentro da unidade, dentro da casa dessa moradora, então o condomínio não pode fazer nada. Claro que pode. As imagens das câmeras de segurança devem mostrar alguém passando, jogando alguma coisa dentro desse quintal, porque esse veneno não brotou do chão, ele não está com a bexiga. E no relato dessa tutora, que obviamente continua muito abalada com a perda de um ente querido, é a perda de um integrante da família. Ela disse, e se você prestou atenção, logo no começo ela diz, meu filho brincava com Apolo e tal. John, nosso cinegrafista aqui, fez um alerta muito importante. Imagina se a criança tem acesso a esse veneno antes do animal. A morte desse animal já é muito grave. Agora você pense, porque geralmente esses venenos são jogados com algum petisco, com um pedaço de carne, com uma comida. Mas imagine que uma criança, não necessariamente filho dela, mas uma criança tem acesso a esse alimento, a esse veneno, antes do animal. A tragédia seria ainda maior. Não era? Por mais que na casa só tenham adultos, adolescentes, pessoas já crescidas, imagine alguém desavisado ter contato com esse veneno. Viu ali aquele pedaço de comida? Às vezes o veneno é colocado dentro, você não percebe. Às vezes é em formato líquido, em pó, e aí você não tem acesso, não vê, pega naquilo ali, joga fora, segue sua rotina, coloca a mão em outras coisas sem lavar, bota a mão na boca, e aí? Até um adulto pode ser vítima desse veneno, e o envenenamento acontecer dessa maneira. A família pede por justiça, precisa dessa satisfação e a gente continua acompanhando. Isso é caso de polícia e a gente vai acompanhar até o fim para que os responsáveis sejam identificados e punidos.